Vamos lá, segundo ano. Estou com saudade de vocês, com a saudade de todos. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, estudando. Eu gostei do vídeo que vocês fizeram, conscientizando as pessoas. Parabéns para vocês. E nós vamos continuar o conteúdo, então, a partir de onde a gente tinha parado na aula. Então, nós íamos começar a falar sobre espelhos esféricos. O que são espelhos esféricos? Se eu pensar numa colher, por exemplo, a parte de dentro da colher, eu posso chamar de espelho côncavo. Então, é um espelho esférico e o nome dele é côncavo. Se eu pensar na parte de trás da colher, na parte de fora da colher, espelho convexo. Então, considerando a minha mão, eu tenho espelho côncavo, parte de dentro, espelho esférico, espelho convexo, a parte de fora da minha mão. Lembra que o que é espelho? É uma superfície refletora. Então, uma colher polida pode ser um espelho. Tá? Qualquer coisa que vai refletir a luz pode ser um espelho. Os espelhos convexos, a principal aplicação deles é quando se quer ampliar o campo visual. Então, tem aqueles espelhos ou de estacionamento, a entrada de edifícios, no supermercado tem aquela meia esfera, geralmente é um pedaço de uma esfera, e a parte de fora que é espelhada, isso é um exemplo de um espelho convexo. Então, quando eu tenho uma bola, uma esfera, e a parte de fora é que eu estou considerando como superfície refletora, espelho convexo. Os espelhos côncavos, a principal aplicação deles no cotidiano é a ampliação da imagem. Então, o exemplo é aquele espelhinho do dentista, que o dentista usa para examinar os dentes, é um exemplo de um espelho côncavo, que consegue aumentar o tamanho da imagem. Ou aquele espelho que se usa para maquiagem, maquiagem, limpeza de pele, enfim, o pessoal que trabalha com essas questões menores, usam esses espelhos também para ampliação. Então, essas são as principais aplicações. Não é só isso que se usa, mas os côncavos para ampliação e os convexos para ampliar o campo visual. Retrovisor do automóvel é um exemplo de um espelho esférico. Pense que eu tenho uma placa pequena, um espaço pequeno e eu consigo visualizar toda a parte de trás do automóvel. Então eu tenho um espelho esférico convexo, que aumentou o campo visual. A imagem ela fica reversa, como se fosse um espelho plano, mas ela não fica invertida de cabeça para baixo, ela fica só reversa. Essa é a única questão que eu tenho. E eu tenho um campo visual muito maior. Então, assim, para isso que se usam os espelhos esféricos no nosso cotidiano. Lá nos módulos que a gente está estudando agora, a gente está falando sobre como se formam as imagens nos espelhos esféricos. Lembra lá que no espelho plano eu tenho ponto objeto, o espelho, ponto imagem na mesma distância do ponto objeto. Então tem um espelho que fica exatamente entre o objeto e a imagem formada. No espelho esférico, isso não acontece exatamente assim. Tá? Então, primeiro eu tenho alguns pontos notáveis. O centro, quem é esse centro? Se essa esfera for fechada, se eu fechar essa esfera, ela tem um raio de curvatura. Esse centro equivale ao raio da esfera. Então, quanto maior for esse centro aqui, menos fechado é o espelho. Então, eu tenho assim um centro, se eu abrir um pouquinho mais a cavidade, eu tenho um centro maior, ou seja, eu tenho um raio maior dessa esfera. Uma distância imaginária, que não é geométrica, entre o centro e o vértice do espelho é o que eu chamo de foco. Então eu tenho o centro e entre o centro e o vértice eu tenho uma distância que eu vou chamar de foco. Tá? Continua valendo a regra que tudo que está fora do espelho é real, tudo que está dentro do espelho é virtual. Então toda imagem, todo segmento que estiver dentro do espelho eu chamo de virtual, tudo que estiver fora eu chamo de real. Então os espelhos eles podem ser convergentes. O que é convergente? Todos os raios vão incidir sobre a superfície do espelho, superfície côncava nesse caso, e todos eles incidem sobre um único ponto. Isso é uma reflexão convergente. Todos eles vão para esse ponto. Alguns lugares aí no Brasil tem poucos lugares, mas em alguns países como o Japão explora muito a energia solar, eles instalam os receptores de energia solar, a célula fotovoltaica, exatamente nesse ponto aqui. Quer dizer, eu tenho uma superfície grande, eu preciso de uma placa pequena que vai receber muita energia.
Então isso acontece para se aproveitar, otimizar a quantidade de célula fotovoltaica. Um exemplo do espelho convergente. Tá? O espelho é divergente quando a partir da superfície, todos os raios chegaram paralelos, incidiram paralelos. Aqui é um ponto virtual, mas na parte real do espelho, os raios estão se afastando, então eles estão divergindo. Tá? Quando a ideia é a gente ampliar os pontos de iluminação, então a gente faz isso. Eu preciso de menos densidade de radiação, mas eu quero um espaço bem maior, então se faz essa divergência e usa os espelhos para divergência. Como que comportam os sinais? Os sinais se comportam como o plano cartesiano. Então imagina que o vértice onde incidiu o raio é o zero, a origem do plano cartesiano. Tudo que estiver na parte real eu vou chamar de positivo, tudo que estiver na parte virtual eu considero negativo, como se fosse eixo x e y. Tá? Então vale as mesmas questões do eixo x, no caso, para o plano cartesiano. Tudo que está para cá considero positivo, tudo que está no virtual considero negativo. Então todo raio que incide no espelho, ele reflete num único ponto. Tá? Não importa se ele é convergente ou divergente, eles incidiram, eles vão todos para um único ponto. Esse ponto para onde todos os raios estão se propagando é o foco. Então, todo raio que incide paralelo, ele vai refletir passando pelo foco. Seja o foco real, que é esse, né, que é quando os raios têm esse comportamento, seja o foco virtual, que é esse que está dentro do espelho. Sempre é pelo foco. Tá? Então, agora, como se desenha, como se forma uma imagem? Para eu conseguir determinar aonde está a imagem, eu preciso de pelo menos 2 raios. Então, aqui eu tenho o espelho côncavo, porque o objeto está aqui e a cavidade está, lembra, a parte de dentro da minha mão indica espelho côncavo. O eixo principal do espelho. Tá? O primeiro raio incide paralelo, quando chega aqui no espelho, ele reflete, ele volta passando pelo foco. Então, passando por um ponto que se chama foco. Tá? Um segundo raio. Esse segundo raio, se ele sair do objeto e incidir passando pelo foco, quando ele chega no espelho, ele reflete paralelo. Então, o comportamento é o oposto. O que incide paralelo, reflete passando pelo foco. O que incide, o que vai para o espelho passando pelo foco, reflete paralelo. Aonde esses 2 raios se encontraram, aqui se forma a imagem. Olha, eu considerei que saiu da ponta da vela, da chama da vela. Então, aonde eles se encontraram é essa parte da imagem que eu tenho, a ponta da chama da vela, aqui. Aqui ela está virada para cima, ela está direta. Aqui ela se encontrou na parte de baixo do eixo principal, então ela é invertida. Mas ela está do mesmo lado do objeto, então a imagem é real porque o objeto e a imagem estão do mesmo lado do espelho, lado de fora do espelho. Ela é invertida, a vela está virada aqui para cima, né? E o objeto ficou virado ao contrário, por isso que é invertida, de cabeça para baixo. Se vocês pegarem a colher lá na casa de vocês e aproximar um pouco a colher, a parte de dentro da colher, vocês vão ver que depende da posição que vocês olharem, vocês vão ver a imagem de vocês de cabeça para baixo, invertida, tá? Que é isso que acontece. E ela é menor. Se eu comparar o tamanho do objeto com o tamanho da imagem, ela fica menor. O tamanho dela é menor. Então, real, invertida e menor. Se o objeto está aqui, bem próximo, antes do foco, de novo, a regra é a mesma. Incidiu paralelo, refletiu passando pelo foco. Segundo raio, incidiu pelo foco, refletiu paralelo. Então, o que incide paralelo, reflete pelo foco. O que incide pelo foco, reflete paralelo. Se eu olhar esses 2 raios refletidos aqui, eles não se encontram. As retas estão se distanciando, elas não vão se encontrar na parte real. Prolonga elas aqui para o lado virtual e elas se encontram aqui.
Agora eu tenho uma imagem virtual dentro do espelho. Quando vocês se olharem dentro da colher e vocês se verem virados de cabeça para cima, correto, vocês vão perceber que a imagem de vocês será maior, vai estar ampliada. É o exemplo do que o dentista faz com o espelhinho dele. Ele tem o objeto dele fica aqui, bem próximo. Então eu tenho essa imagem. Ela é virtual porque está dentro do espelho, então ela é virtual. Ela é direita, ficou virada do mesmo lado. O dentista vê o nosso dente da mesma forma que o dente é realmente, não é de cabeça para baixo, não é invertido. E ela é maior, comparação maior. Dentista, esse espelho de maquiagem, acontece a mesma coisa. A gente olha lá no espelho e vê o rosto ampliado, mas não vê ele virado, não vê ele de cabeça para baixo, né? Vê ele normal, só que ampliado. Então essa condição que eu tenho no espelho côncavo. Agora, se o espelho for convexo, se o espelho for convexo, o comportamento é o mesmo, só que o foco é aqui. Lembra que o foco é aquela distância entre o raio de curvatura e o espelho. E o raio de curvatura é sempre dentro da esfera, não fora da esfera. Então, incide paralelo, reflete passando pelo foco. O segundo incide pelo foco, se continuar aqui, ele vai incidir no foco e quando ele reflete paralelo. Então, incidiu paralelo, refletiu pelo foco, foco virtual. Incidiu pelo foco, refletiu paralelo. Se eu novamente observar esses dois aqui refletidos, é sempre os refletidos que formam a imagem. Se eu observar esses dois refletidos, eles não se encontram do lado real. Eles vão se encontrar aqui na parte virtual do espelho. Então eu tenho uma imagem menor. Lembra que o objetivo desse espelho aqui é aumentar o campo visual. Quando eu olho lá no espelho de observação do mercado, que alguns mercados aqui de Sorriso tem, eu vejo as pessoas bem pequenas lá, mas eu vejo muito mais pessoas do que se eu tivesse uma placa de espelho, um espelho plano. Então a imagem é virtual, virtual porque se encontrou dentro do espelho, ela é direita. A imagem está virada para cima, o objeto virado para cima, a imagem também virada para cima, e ela é menor, o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. Agora, como que a gente calcula esse tamanho? Vocês viram como que se desenha e se forma aqui na figura esse tamanho. Para se calcular, eu considero esses triângulos que se formam aqui. Então, eu tenho um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Qual é a característica de triângulo que são opostos pelo vértice? Eles são semelhantes. Ou seja, existe proporção entre a altura de um e a altura do outro. A base de um e a base do outro. São triângulos semelhantes. E aí eu tenho essa proporção de triângulos semelhantes aqui usando a tangente. Tangente que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Nessa relação aqui, eu consigo fazer uma relação entre as alturas dos objetos e da imagem e a distância do objeto e da imagem. Olha, o que eu estou chamando? O H de altura do objeto, o H' de altura da imagem, o P de distância do objeto e o P' de distância da imagem. Aí vocês têm lá a equação que a gente vai usar a partir de agora, que é a equação de Gauss. Então a equação de Gauss, ela fez uma relação entre as distâncias do objeto e distância da imagem. O foco, que é a metade do raio de curvatura, observam lá que quase sempre o exercício fala o raio de curvatura. Dividido por 2 tem o foco. E eu tenho a distância do objeto e a distância da imagem. Então essa é a equação de Gauss. Essa equação a gente vai usar, ela é utilizada para saber a característica distância da imagem. Então eu consigo, já que o foco e a distância do objeto eu consigo medir lá na estrutura geométrica, eu calculo a distância da imagem a partir dessa equação. Ok, pessoal? Agora é só vocês resolverem os módulos em relação a espelhos esféricos. Até a próxima!